Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico. Por que os pensamentos negativos são mais fortes, mais intensos, mais duradouros no nosso cabeção do que os pensamentos positivos? E por que esses pensamentos persistentes na nossa mente, na nossa cabeça, fazem tão mal para nós? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso em seguida. Quero te pedir que deixe aí o seu like, se você já é aqui da família do canal, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu e gosta de assistir aqui ao canal, por gentileza, se inscreva no canal, assine ali, clique nas notificações, naquele sininho para você ser avisado sempre que receber. Será muito bem-vindo, porque nós conversamos sobre esses temas aqui e de repente isso pode ser útil para você também. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo de hoje. Nesses últimos dias eu tenho falado muito da técnica programação vibracional. A programação vibracional é uma técnica fácil, incrível e de efeitos e resultados muito rápido e simples, porque é um áudio, você vai encomendar as suas necessidades e então a gente vai preparar as vibrações e você apenas vai ouvir. Utilizamos a técnica de programação vibracional a partir do conhecimento da física quântica. Nós aplicamos também nessa técnica a programação neurolinguística e hipnose de baixo impacto. Então é uma técnica que funciona, dá bastante resultado e eu recomendo para você. E é por isso que eu estou deixando aí embaixo, no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, um link para você conhecer melhor essa técnica. Vale a pena você conhecer essa técnica um pouco mais e se fizer sentido para você, então faça a sua solicitação também, ok? Vou deixar aqui no rodapé também o meu WhatsApp, que se você não achar lá o link, através do WhatsApp você pode fazer um contato comigo e eu mando para você o link para você conhecer melhor a técnica. Mas por quê? Por que mesmo que os pensamentos negativos são tão mais fortes, tão mais intensos do que os pensamentos positivos? Tem um texto bíblico, Filipenses 4, verso 8, em que o apóstolo São Paulo, escrevendo uma carta para aquelas pessoas que viviam ali na cidade de Filipo, os filipenses, ele disse o seguinte: olha, irmãos, tudo aquilo que for honesto, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, tudo aquilo em que há virtude, tudo aquilo que tiver alegria, nisso pensai. Parece que essa coisa de pensamento negativo já era bem antiga, mas aqui nós temos uma referência de que quase 2000 anos atrás, Paulo, escrevendo para os filipenses, já estava preocupado com essa questão do pensamento negativo e dando para eles aí uma dica, dando uma sugestão do que era mais importante para eles colocarem aí no cabeção, para pensarem que iria dar muito mais satisfação e saúde física, emocional. Então esse texto é atualíssimo, porque nós estamos vivendo a mesma situação hoje, onde a maioria das pessoas estão sofrendo com essa coisa de pensamento negativo. E eu sei disso porque me procuram e comentam aí no YouTube, falam comigo no WhatsApp, e é uma das causas graves, piores delas, para a ansiedade, para a depressão, para o pânico. Sem dúvida nenhuma, o pensamento negativo é a causa principal da síndrome do pânico. Eu digo principal porque existe síndrome do pânico por causas químicas, uma reação química, mas a maioria dos casos é medo de ter medo. Então é isso que vira síndrome do pânico. E o medo de ter medo é criado dentro do cabeção. São medos ilusórios de perigos irreais que produzem síndrome do pânico. A ansiedade também é pensamento negativo acumulado o tempo inteiro, vai gerando uma ansiedade, na maioria dos casos, e depressão também. Então, olha, é muito importante a gente dar atenção para isso. E nesse vídeo de hoje eu quero exatamente sugerir para você o texto de Paulo,
que você leia esse texto de Paulo, Filipenses 4:8, e escolha, por sugestão de uma autoridade, no que é bom pensar. Pense em tudo aquilo que for honesto, pense em tudo que for justo, em tudo que for puro, em tudo que for amável, em tudo que for de boa fama, em tudo que tiver virtude, em tudo que tiver alegria. Pense nisso. E se você alimentar esse tipo de pensamento, qualidade de vida sobe, depressão zero, ansiedade zero, pânico zero. Entende? Ah, mas eu sei que é difícil. Por que que é difícil? Porque descobriram, por alguma razão, eu não quero entrar nesse mérito aí, mas descobriram que os seres humanos têm uma tendência a gostar do negativo. Então aqui já fica uma explicação para você que me pergunta assim, Nildo, por que que eu penso negativo? Porque você quer. Por que que esses pensamentos tomam conta da minha mente e não saem mais? Porque você quer, porque você gosta. Não tem jeito, não adianta eu tentar aqui passar a mão na sua cabeça e dizer o seguinte, isso pode ser coisa de Satanás. Mentira, não é. E tem muita gente dizendo isso, igrejas, pastores dizendo isso, esses pensamentos são de origem de Satanás. Mentira. Satanás não põe pensamento na cabeça de ninguém. Ah, isso é um espírito obsessor. Mentira, espírito obsessor nenhum vai colocar pensamento na sua cabeça, nada, esqueça isso. Esses pensamentos são criações suas. E eles estão aí porque você alimenta, porque de alguma forma isso te dá um gozo, isso te dá algum prazer, isso te dá alguma satisfação que você não entende. Eu compreendo você não entende muito por que isso acontece, mas não é culpa de ninguém que está fora de você não, é culpa sua. É escolha sua. É por isso que é fácil mudar, graças a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escrevia lá, olha, pense nisso, pense nisso. O pensamento positivo parece que cansa. O pensamento negativo, não. Você começa a viajar numa história, numa coisa e vai piorando ela cada vez mais, piorando ela cada vez mais. E isso te dá um certo prazer. Pensamentos negativos em relação a outras pessoas que te fizeram mal. Então aquela imagem da pessoa vem aí e você começa a construir uma imagem de você dizendo para ela, espezinhando ela, humilhando ela, falando coisas que você não teve coragem de falar e você vai falando aquilo, vai piorando. Daqui a pouco no pensamento você já está torcendo o pescoço da pessoa, passando o carro em cima dela. E aí depois você acha muito ruim porque você se sente muito mal porque você fez isso. Mas é tão bom ver ela sendo humilhada, é tão bom ver ela sendo pisoteada. E eu queria que acontecesse isso, isso te dá um certo prazer. Depois vem a culpa, porque eu não devia pensar isso, Deus me perdoe porque eu não posso pensar isso, mas na mesma hora entra o pensamento, você arrancando a orelha da pessoa, te dá um certo prazer, porque é uma pessoa que você tem raiva, entende? E isso acontece com tudo, e a arte descobriu isso. Para piorar a nossa situação, a arte descobriu isso, descobriu que as imagens de sofrimento, imagens de dor, imagens de crueldade dava muito ibope. Então começaram, tanto na pintura quanto na escrita, textos, romances de violência, romances de vingança. E isso foi piorando até que chegou no cinema. E hoje as pessoas se deliciam assistindo filme de terror, filme de zumbi, filme de bang bang, as pessoas matando os outros. Eu adorava ver filme de bang bang, porque a minha raiva era colocada ali naquela hora que o mocinho matava o bandido e não sei o que, e fazia aquelas vinganças. Eu gostava daquilo, eu gostava de ver que era como se eu estivesse matando os meus inimigos. Então não adianta negar, nós gostamos. A gente paga para ir para o cinema ver isso. E os criadores da arte sabem disso e fazem isso. Nas notícias, quem gosta de notícia boa? Ninguém liga para notícia boa não, a gente só gosta de notícia ruim, se o circo estiver pegando fogo, se estiver morrendo gente. Vocês querem ver a prova disso? Agora, nós estamos aí nessa pandemia. A notícia é assim, que é uma notícia péssima, que diz assim, de cada 100 pessoas que pegam a doença causada pelo coronavírus, de cada 100, 3 morrem. Onde é que está a notícia? Nos 3.
Não tem uma notícia com a manchete assim, que incrível, que maravilha, que essa doença chegou aí, mas de cada 100 pessoas que pegam, 97 não acontece nada, elas não morrem, elas saem saudáveis da história, elas escapam. Ninguém fala isso, só foca nos 3. E o pior de cada 100 pessoas que pega a doença, e essa é uma estatística que ela ainda vai ficar menor ainda, vai ser muito menos de 3, porque estão dizendo que nem todo mundo foi testado, e quanto mais testar, mais vai descobrir que a estatística de óbitos é menor. Então o que acontece? Na cabeça das pessoas, na cabeça da maioria, não todo mundo, nem todo mundo está doente assim, mas na cabeça da maioria das pessoas, ele se coloca nos 3%. E aí me procura, Nildo, eu estou aqui porque eu estou desesperado, estou com medo dessa doença me pegar. Eu digo, mas 97% das pessoas não morrem, se inclua nos 97%. Não, mas só porque... Entende? A pessoa se inclui ali nos 3%. Poxa, são 97 para 3 e o indivíduo se encaixa. E um indivíduo que às vezes não tem nada a ver, não está nem no grupo de risco, e mesmo que tivesse, por que você está no grupo de risco e tem que se encaixar nos 3%? Se tem muita gente do grupo de risco saindo também. Cada hora a gente vê uma noticiazinha de linha lá embaixo, dizendo, olha, fulano com 90 anos pegou Covid e não morreu. Fulano que tinha problema do coração pegou Covid e não morreu. Está acontecendo isso também, entende? Mas a pessoa que alimenta pensamento negativo, ela se encaixa ali naqueles 3%. Então isso não é culpa de ninguém, é uma escolha. É uma escolha. Por que não pensar que você é um dos 97%? Entende? É lamentável que tem 3% das pessoas que pegam a doença e que morrem. E que o vírus mata mesmo. Sim, matou muitas pessoas. E provavelmente ainda vai ter outras mortes, e a gente lamenta muito por isso. Eu estou falando do pensamento. Esse pensamento que pode fazer você morrer sem Covid, sem nada. Piorar a sua depressão sem vírus, sem nada. Piorar toda a sua qualidade de vida com medo de uma coisa que talvez nunca chegue até você. Então é por isso que eu estou dizendo, isso acontece com a gente porque a gente alimenta. Quanto tempo do dia você gasta alimentando pensamentos bacanas como esses que o apóstolo Paulo falou? Pensando nos 97%. Feliz porque 97% das pessoas no mundo não morrem disso. Fica. Você pode pensar assim, graças a Deus, mas aí volta lá de novo para o medo, para a agonia, para o sofrimento, entende? Então, o pensamento negativo de qualquer ordem, em qualquer situação, isso acontece o dia inteiro com a pessoa que alimenta pensamento negativo, porque ela está alimentando. Então, vou responder a pergunta da capa do vídeo. Por que o pensamento negativo é mais forte do que o positivo? Porque você dá força para ele. Ele é mais forte porque você passa o dia inteiro ali, remoendo aquilo. Se você senta, está pensando, está dirigindo, está pensando, está dentro de casa, está pensando, vai dormir, não dorme porque está pensando negativo, cria a própria insônia porque está pensando naquilo, já quando dorme um pouquinho acorda pensando de novo naquilo, que vai ficar doente, que pode ficar doente, etc e tal. Às vezes isso vem lá da infância. Eu me lembro que na minha infância eu passei uma fase de extrema pobreza mesmo, que eu não lamento, porque na época eu não achava aquilo ruim, na época era uma delícia, foi uma infância muito feliz que eu tive, a minha primeira infância morando com a minha avó, porque a minha mãe morreu muito cedo, eu nem conhecia, ela morreu, eu tinha 1 ano e pouquinho, e fui morar com a minha avó, mas era uma pobreza mesmo, e a gente morava numa casa muito pobre, e mal feita, não tinha piso, era chão batido, e quando chovia entrava água, virava lama, e a gente se divertia com aquilo. Então, eu não tenho uma lembrança ruim disso, eu poderia parar e ficar pensando, nossa, que casa era aquela? E tinha barbeiro, e as pessoas pegavam chagas, e tinha parente que morria de chagas porque tinha barbeiro nas paredes, porque as paredes não tinham reboco, porque tinha aquela lama. Nossa, eu posso alimentar isso de forma negativa, mas não era muito bom, a gente se divertia com o pé na lama ali, e tudo era engraçado.
Mas teve um dia, eu devia ter aí 6 anos mais ou menos, e teve uma tempestade. E começou a chover granizos e relâmpago e trovão e aquela coisa toda. E aí começou a cair telha, quebrava uma telha, caía dentro de casa. Aí a minha avó estava tranquila e ela disse, olha, vamos ficar debaixo da mesa. Então pegamos uns banquinhos, cada um, era minha avó, eu e meu irmão mais velho, e nós sentamos ali então nos banquinhos e ficamos abaixadinhos debaixo da mesa, para que se caísse alguma telha não caísse na cabeça da gente. Olha, deve ter demorado assim uns 3, 4 minutos depois que a gente entrou debaixo da mesa, deu uma rufada de vento tão forte que arrancou o telhado inteiro, pegou telha, madeira, arrancou tudo. E caiu um monte de destroços em cima da mesa e a gente estava ali protegido, não aconteceu nada. E aí sim, água em cima da gente, granizo, isso era umas 2 horas da manhã. A tempestade durou, depois parou esse barulhão todo, mas a chuva continuou até amanhecer o dia. E nós amanhecemos o dia ali debaixo da mesa. Eu poderia ter despertado um medo muito grande de tempestade, mas isso não aconteceu, porque a minha avó, por alguma razão, ela foi muito sábia. Ela em nenhum momento ela colocou medo na gente. Ela o tempo inteiro, ela dizia o seguinte, quando levantar a gente vai ter que limpar tudo isso. A gente vai ter que arranjar um lugar para a gente ficar. A hora que parar essa chuva, a hora que amanhecer o dia, a gente vai ter que resolver tudo isso. Sem queixumes, e a gente estava ali e não tinha muita queixa, só tinha uma queixa. A minha avó morria de medo de relâmpago. Então de vez em quando ela falava, se Deus guardar a gente de não cair um relâmpago aqui em cima de nós, a gente vai amanhecer o dia, tudo bem. Então cada vez que vinha um relâmpago e vinha um atrás do outro, aí a gente ficava apavorado, porque ela dizia que se um relâmpago cair aqui, vai tacar fogo aqui em cima da gente e a gente vai morrer destruído pelo relâmpago. Então isso ficou gravado em mim e no meu irmão, mas acho que muito mais em mim. E aí eu passei a ter medo de relâmpago. Toda vez que começava uma chuva, que começava a ter relâmpago, eu já ficava super assustado e corria e ficava dentro de casa e aquela coisa de desligar aparelho e desligar tudo porque tinha medo e cobrir os espelhos com medo do relâmpago. Depois de adulto, um dia eu me toquei. Eu pensei, olha, o relâmpago não caiu lá na cabeça da minha avó, do meu irmão aquele dia, e que podia ter caído, porque tinha relâmpago pra caramba e não caiu. Aliás, não caiu na cabeça de ninguém naquela cidade. As histórias que eu escuto de relâmpago caindo e matando gente, elas existem, mas são muito raras. Por que que toda vez que tem um relâmpago eu vou pensar que vai cair na minha cabeça e vou ficar apavorado? E fui desconstruindo isso. Toda vez que tinha relâmpago eu ia desconstruindo. Até que chegou um ponto que eu resolvi enfrentar. Toda vez que tiver relâmpago agora, eu vou lá para a janela ou para a porta, eu quero ver. E hoje eu curto, eu adoro, eu acho lindo quando tá aqueles relâmpagos que corta o céu assim, eu fico olhando e fico curtindo, vendo essa força da natureza. Eu desconstruí esse medo porque eu substituí um pensamento negativo que foi criado por uma circunstância, por uma crença positiva que eu escolhi pensar assim, escolhi enfrentar. Essa semana eu conversei com um paciente e ele estava me contando, Anildo, eu vivo numa cidade e toda vez que arma a chuva, começa uma nuvem escura, eu já penso que vai ter uma enchente e já começo a ficar apavorado, ficar doente. Mas ele mora num apartamento. Não tem chance nenhuma, ele disse, Anildo, não tem chance nenhuma de chegar de uma enchente chegar aqui. Se chegar, a minha cidade toda vai ser alagada, vai destruir a cidade inteira. É um medo irrazoável. Então alimentar esse medo é bobagem, não é saudável. Você está vendo que está alimentando uma coisa que não faz sentido. Então, o pensamento negativo, ele só é forte porque nós alimentamos, porque nós não desconstruímos. E não espere um terapeuta desconstruir isso em você, não espere um remédio, não, é você. Faça uma observação racional, como eu fiz lá com o relâmpago. E desconstrói, não vai ser de um bater de dedo. Eu passei várias chuvas e tempestades vendo relâmpago e com medo. Mas um dia eu consegui desconstruir e hoje para mim é prazeroso. Então tem que querer e fazer o que o apóstolo Paulo ensina. Olha, tudo aquilo que for honesto, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, tudo aquilo que tiver virtude, que tiver alegria, nisso pensai.
Então esse é o conselho do apóstolo Paulo que eu queria deixar para você. E se você quiser, você pode construir sim pensamentos positivos. Você pode viver sem pensamentos negativos nenhum, pode zerar tudo isso aí, se você quiser, e ter uma vida super saudável. E se quiser conhecer a programação vibracional que te ajuda muito nisso, é só você clicar aí nesse link para conhecer melhor ou mandar uma mensagem no meu WhatsApp que está aí no vídeo, tá bom? Grande abraço para você, espero ter contribuído e a gente se encontra no próximo vídeo.